Como liderar uma equipe de desenvolvedores? Como entrar no mercado de software? E será mesmo que networking para negócios é importante ou é mais papo? Quer saber sobre isso e várias outras coisas mais? Então fica comigo nesse vídeo. Olá para você que está chegando aqui no perfil e não me conhece ainda, o meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você a se tornar um profissional de alto valor, com gestão e projetos de software. Então, se você está chegando nesse canal aqui pela primeira vez, eu já vou convidar você para se inscrever, para não perder mais nada, caso você entenda que faça sentido o conteúdo aqui, que se você quer de fato saber como se tornar um profissional melhor, um profissional que tem mais capacidade de transformar as empresas principalmente com gestão e projetos de software. Eu também vou convidar você, antes da gente entrar no conteúdo especificamente, para seguir aqui o meu perfil do Instagram, porque lá eu coloco bastante conteúdo complementar, abro caixa de pergunta e também tem alguns cortes lá, caso você não consiga necessariamente acompanhar todos os conteúdos raiz aqui do canal. Então lá tem bastante corte também, com insights, e a gente pode interagir por lá, certo, pessoal? Bom, esse conteúdo aqui é a parte 2 do grupo de perguntas que me enviaram no mês de junho, então eu compilei elas todas aqui, eu vou ler elas para vocês e vou responder aqui também, porque apesar de já gerar algum tipo de valor a pergunta quando ela é respondida lá no Instagram, lá ela tem a restrição do tempo para responder perguntas, seja quando eu respondo como que eu posso dizer, responder um story ali com texto, seja falando mesmo, né? Então eu fiz já também a parte 1, tá aqui no canal. Se você não viu, corre lá. Eu acho que é o penúltimo vídeo antes desse. E a parte 2 sai agora também, compilando todas as perguntas que vocês me mandaram no mês de junho. E fica de olho lá nos stories para mandar pergunta lá também, caso você queira saber de alguma coisa. Eu sempre faço as perguntas por temas, tá? Bom, continuando então, né, a pergunta, fizeram aqui uma pergunta sobre atendimento clínico, né? Para atendimento clínico, se existe um processo a ser seguido. Na ocasião, eu lembro que eu comentei que sim, existem processos para seguir, não só em atendimento clínico, que aí é um processo específico, né, de empresas de saúde, mas existem processos que realmente são as melhores práticas para você realizar dentro de uma clínica. Normalmente o atendimento clínico ele está relacionado a uma necessidade de tratamento ambulatorial. Eu não sei especificamente qual que é a área que você faz atendimento clínico, mas o que eu posso recomendar para você, já tendo uma ampla bagagem na área de melhoria de processos hospitalares, processos em empresas de saúde, é que você, caso você identifique que existe um problema ou uma oportunidade para ser aproveitada, né, então, se você acha que o atendimento clínico da sua empresa pode melhorar, primeiro identifique o que precisa ser melhorado, avalie se isso pode ser atacado, digamos assim, em um processo futuro, um fluxo de atividades, né, um grupo de atividades futuro, e aí planeje como isso pode ser implantado, né, essa transformação que você acredita que seja necessária. E entenda que, assim, na minha área, por exemplo, a engenharia de produção, eu não tenho conhecimento técnico em atendimento clínico, seja de qualquer especialidade. Só que quando você trabalha dentro de um hospital, por exemplo, ou de uma clínica, você tem lá pessoas que têm conhecimento técnico sobre aquela área. Então, se essa pessoa que tem conhecimento técnico sabe que algo poderia ser melhor, seja na recepção, seja na TI, seja na área de suprimento, se você identifica uma oportunidade, vá lá e seja o pivô dessa transformação, entendeu? O que eu vejo que acontece muito nas empresas é as pessoas falam muito sobre o que precisa ser melhorado. Ah, aqui a gente tem problema A, B, C e D. E não necessariamente elas buscam uma solução, não necessariamente elas buscam conhecimento externo. Uma coisa que eu sempre falo é que qualquer resultado que a sua empresa ainda não tem é pela falta de aplicar algum conhecimento que vocês têm e não aplicaram, ou não têm. E aí você pode comprar esse conhecimento externamente com empresas especialistas, seja de conhecimento técnico, seja de gestão. E aí você, ao aplicar esse conhecimento técnico, melhora os resultados. Então, supondo que você seja um profissional de atendimento clínico, se eu não me engano, era uma pessoa que trabalhava com pedagogia ou psicologia, alguma coisa assim.
psicologia de crianças. Então, veja lá quem que é a referência em psicologia de crianças ou psiquiatria de crianças. E entenda, olha, o meu serviço precisa ter algum atributo a mais do que essa pessoa que domina tecnicamente a minha área também né, consegue aplicar no serviço? Se sim, aí entenda, é uma questão de processo ou é uma questão de praticar alguma coisa especificamente que cabe apenas a quem tem um conhecimento técnico, sabe? Então, busque primeiro identificar a oportunidade claramente e depois veja se a implantação dessa melhoria depende só de conhecimento técnico, só de gestão ou dos dois. Normalmente precisa dos dois. E é claro, liderança, né? Que aí é uma coisa que é mais difícil de você, como que eu posso dizer, comprar de fora, né? Você não consegue comprar líderes se você principalmente é o responsável pela transformação. É claro, você precisa ter pessoas com perfil de liderança para que as transformações aconteçam, mas comprar líderes para que aí eles resolvam o seu problema, isso é muito complicado e, salvo raríssimas exceções, isso é recomendável se você já não tem a liderança desenvolvida, ok? Se você quer saber mais sobre isso ou dar um exemplo mais específico para que eu consiga te ajudar com mais propriedade, comenta aí também ou entre em contato diretamente comigo por qualquer canal e a gente vê se pode melhorar. Eu me lembro que se a gente pode fazer uma coisa para te ajudar. Eu me lembro que foi perguntado, né, se a gente dava consultoria nessa área. E nós já demos, tá? Nossa empresa Paladino já deu consultoria nessa área, em melhoria de processos hospitalares. Só que agora nós não estamos mais dando consultoria no modelo tradicional e também, nesse momento, não estamos mais atendendo hospitais e clínicas. Por isso que eu até recomendei o Sebrae, né? Porque quando você é uma empresa pequena, você consegue fazer com incentivo, beleza? Próxima pergunta aqui. Já não foi uma pergunta, eu mandei lá na caixa do Instagram, mas foi um comentário, né, sobre medo da falta de estabilidade. Eu abri lá pedindo para as pessoas mandarem os medos delas e aí eu respondia como eu poderia agregar e até compartilhando se eu já tive esse medo e tudo mais, né? E veja só, o medo da falta de estabilidade é uma coisa realmente importante e eu acredito que não é porque a estabilidade não existe, como o próprio Flávio Augusto gosta de enfatizar bem, mesmo ele sendo bilionário, que as pessoas não devam, as pessoas, as empresas de modo geral, não devam buscar redução de risco. Eu acho que uma coisa não exclui a outra e às vezes até algumas pessoas não gostam de, como que eu posso dizer, tratar sobre esse assunto, sabe? Falando que, tipo, ele é fácil ele falar isso sendo bilionário, ou é fácil falar isso quando você não passou num concurso e aquilo representa estabilidade. O ponto não é esse. O ponto é legítimo toda e qualquer busca de redução de riscos, sempre o quanto a pessoa está exposta a risco não é uma coisa exata, porque isso depende muito da sua concepção de risco. Então, eu entendo que você precisa estar sempre em empresas que têm modelos de negócio que são vencedores, né? Então, se você está numa empresa que o modelo de negócio dela é vencedor, o modelo de negócio de fato dela de fato agrega valor para a sociedade, agrega valor para os clientes, para os próprios colaboradores, né? Os profissionais que trabalham nessa empresa, a chance dessa empresa colapsar em função do modelo de negócio, pela proposta de valor, é pequena. É claro, não são apenas bons modelos de negócios que prosperam. Existem modelos de negócios eventualmente complicados, né? Empresas que têm dificuldade de gerar receita e mesmo assim prosperam, mas o ponto garanta que essa empresa está sendo bem gerenciada. Se for a sua empresa, busque sempre melhorias gerenciais. Se for uma empresa de quem você trabalha, verifique as lacunas para que você consiga ajudar a equipe a garantir a sustentabilidade da empresa, porque se a empresa está bem e você está satisfeito ali dentro, provavelmente ela vai prosperar, ela vai para frente, né? Então, sempre busque ser o pivô da transformação, o pivô das melhorias, porque aí a perenidade desse negócio, né, o quanto ele vai conseguir se estabelecer ao longo do tempo vai ser muito maior, né? Então, se você tem medo de falta de estabilidade, procure sempre estar melhorando a sua empresa e melhorando você também como profissional, porque pode ser que mesmo você sendo um bom profissional, essa empresa não reconheça isso ou precise cortar você por algum motivo. Então, se você está sempre também buscando se melhorar,
né? Buscando conhecimentos, buscando aplicar esses conhecimentos, porque não adianta ficar só fazendo um monte de curso. Então, você está sempre buscando fazer cursos, entender novas técnicas, ler novos livros, conversar com pessoas boas, né? Que você entende que podem agregar de fato para você. Aí, a chance de você também não conseguir se reposicionar no mercado, né, caso essa empresa precise cortar você por um motivo, é muito menor. Então, a falta de estabilidade, eu vejo que você trabalha para reduzir o seu risco de maneira geral dessa forma, garantindo que a sua empresa se perpetue e também buscando ser um profissional melhor, um profissional de alto valor. Até acredito que é por isso que você está aqui nesse canal, né, acompanhando até agora, porque você de fato quer se melhorar como profissional. Então, estude e aplique o que você estude, porque existe muito uma diferença entre o que é conhecimento técnico, conhecimento tácito, na verdade, e conhecimento explícito. Então, se você lê um livro, se você vê esse vídeo aqui, você tem conhecimento explícito. Você viu um conhecimento de fora e agora você adquiriu ele. Agora, tácito você consegue aplicar isso. Então, para você se tornar um profissional de alto valor, um profissional que vai estar sempre tendo capacidade de transformar as empresas, você precisa de conhecimento tácito. Não basta ler, não basta fazer cursos, não basta ouvir de alguém algo. Você precisa saber aplicar aquilo continuamente, de forma que você sempre melhore isso, ok? Então, acho que é dessa forma que você reduz o risco da falta de estabilidade que, de fato, ela afeta todas as pessoas, né? Então, se a estabilidade não existe, e eu realmente acredito nisso, por mais que algumas profissões possam ter mais estabilidade do que outras, se a estabilidade não existe, como você pode fazer para reduzir o risco da instabilidade que é inevitável? Eu acredito que dessa forma você consiga. Próximo medo é o de não saber a renda mensal, né? Então, continuando ali aquela sequência de medos, né? Então, medo de não saber a renda mensal. Isso aí, você. Se você está fazendo referência aqui à sua empresa, então entenda que a sua renda mensal, né, no caso da empresa, está relacionada ao quanto você gerou de receita na competência, que não é o que entrou na conta no mês, tá? Isso aqui é muito importante. Então, entenda a receita da empresa na competência, entenda os custos na competência. E também que várias empresas correm o risco de quebrar mesmo tendo prejuízo contábil. Então, se você gerou menos receita do que, mesmo não tendo prejuízo contábil, então, se você gerou menos receita em determinado mês do que você teve de despesa, mesmo assim, pode ser que a sua empresa prospere porque você fez uma previsão de ter lucro contábil futuramente. E se você, em um determinado período, teve lucro contábil, você gerou mais receita do que despesa, se você vai receber atrasado, né? Se você vai ter problema de fluxo de caixa, pode ser que a sua empresa quebre. Então entenda que lucro contábil não significa capacidade de operar a sua empresa. Para você operar a sua empresa, você precisa de caixa. Tá? Por isso que eu gosto bastante do conteúdo daquele Marcelo Germano, né, do Empresa Autogerenciável. Ele fala que lucro, ele fala que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e gestão é a rainha. Então entenda, você precisa faturar alto, digamos assim? Precisa, mas isso é apenas uma métrica de vaidade. Você precisa ter lucro? Sim, isso é fundamental você ter lucro. Você precisa gerar caixa? Sim, se você não tiver caixa, a sua empresa não prospera. Agora, gestão é a rainha, porque se você está acumulando muito caixa, mas você não tem condições de reaplicar esse caixa para que a sua empresa prospere ainda mais, você vai ser uma empresa medíocre, entendeu? Você acumula caixa, mas logo você perde competitividade e começa a cair. Então, você tem que ter a capacidade de aplicar o caixa para que a empresa seja cada vez mais competitiva, senão você está apenas acumulando caixa sem sentido, entendeu? Então, o caixa ele precisa ter um sentido, você precisa ter um plano sempre de médio a longo prazo para aplicar o caixa da sua empresa, tá? Então, isso é fundamental. Então você precisa saber a renda mensal, apurar lucro ou prejuízo e ter condições de aplicar o caixa da sua empresa. Agora, se você está falando da sua renda pessoal, aí tecnicamente é mais fácil, né? Porque você sabe quanto que entrou lá na sua conta, é mais fácil de você saber
a sua receita pessoal mensal. Então aí é uma questão de você organizar suas finanças pessoais mesmo, né? Isso é muito importante. E como que eu posso dizer? Os princípios para a gestão de finanças pessoais são bem parecidos, né? Você precisa gerenciar o caixa que você tem. Se você não tem, aí você precisa repensar todo o seu estilo de vida. Então, eu recomendo bastante você consumir o conteúdo do Gustavo Cerbasi, do Thiago Nigro também, ele fala bastante sobre finanças pessoais, do Bruno Perini. Então, eles são especialistas nisso aí, podem ajudar você bastante também com finanças pessoais, mas eu entendo que você precisa sim controlar a receita e despesa pessoal e precisa ter capacidade de, assim como a empresa, sempre aplicar o seu caixa pessoal para que você se torne também um profissional mais valioso e aí aproveite o seu tempo com a família e tudo mais. Medo de não conseguir contratos. Olha, isso aqui é muito importante. Porque se você tá com medo de não conseguir contratos, provavelmente está relacionado a uma incapacidade comercial, certo? Incapacidade comercial da sua empresa, eventualmente sua, se você é um profissional liberal. Então, entenda que existem principalmente 4 processos de vendas, né? Então, existe a venda por prospecção, existe a venda por indicação, existe a venda por marketing direto, que é você criar anúncios para que alguém caia numa página e você consiga fazer uma venda com essa pessoa, e existe lançamentos. Então, crie processos de vendas bem estruturados na sua empresa para que você consiga converter esses clientes e também depois que você converteu esse cliente, você precisa de uma boa estrutura de processos para que a experiência desse cliente seja boa, para que você consiga vender mais vezes para ele, né? Aí já não a partir desses processos de venda iniciais, né? Você pode sim aplicar esse processo de venda inicial para vender para o mesmo cliente outras vezes, mas daí a boa experiência dele vai fazer com que ele compre mais vezes de você. Isso depende muito de cada modelo de negócio. Por isso que é importante você, primeiro, ter bons processos de vendas. Segundo, ter bons produtos para que você consiga sempre estar convertendo esse cliente outras vezes, né? E compre o seu produto de novo ou o seu serviço e fique satisfeito. Você continue tendo capacidade de gerar valor para ele, se isso fizer sentido para você, e a sua empresa prospere, né? Então, conseguindo renovar o mesmo contrato ou fazendo novos contratos pela sua eficiência de vendas, pela sua capacidade de entregar o seu produto, de entregar valor no mercado. Medo de não dar conta de ser o próprio chefe. Olha, essa aqui também é muito desafiadora, porque você vai ter condições de ser o seu próprio chefe se você conseguir se organizar, né? Então, se você conseguir justamente se organizar, então ter metas claras, você precisa ter ferramentas de organização, você precisa, na medida do possível, eu sei que isso não é possível 100%, evitar interferências externas, né, no seu ambiente de trabalho, e aí você vai conseguir ser o seu próprio chefe. E isso falando só de trabalho. Eu gosto de falar bastante também sobre a referência de áreas de performance da vida que o próprio JJ recomenda, que é saúde, família e trabalho. Então, você precisa ser seu próprio chefe para cuidar da sua saúde, você precisa ser seu próprio chefe para cuidar da sua família e para você performar bem no seu trabalho. Então, é muito importante mesmo que você consiga, primeiro, se conhecer, porque se você se conhece e você tem condições de definir metas que façam sentido para você, eu recomendo principalmente um processo terapêutico para isso, tá? É porque a gente fica. A gente não, posso falar por mim, né? Eu já divaguei muito sobre isso. Ah, é importante autoconhecimento. Eu vejo muitas pessoas falando sobre autoconhecimento. E por mais que você possa, sim, se conhecer fazendo reflexões e vendo que você com 50 anos, por exemplo, se conhece mais do que você com 30, eu hoje tenho 30 anos. Eu me conheço, 32 na verdade. Eu me conheço mais do que quando eu tinha 15 anos. Ok, mas parte disso é pela minha experiência de vida, e a minha experiência de vida também me permite avaliar que o tempo faz você
se transformar. Então, por mais que eu conseguisse fazer um aprofundamento dentro de mim mesmo, lá com 15 anos, igual o que eu consigo hoje com 30, eu seria outra pessoa, porque a gente muda, né? Então, nós nos transformamos em pessoas diferentes ao longo do tempo. Mas não dependa apenas da sua capacidade de mergulhar dentro de você mesmo. Eu não recomendo isso, principalmente se você tem condições financeiras. Invista, sim, em um profissional especialista nisso. Então, por isso que eu recomendo o Afro Stefanini, que é particularmente o meu psicólogo, porque ele tem, inclusive, um método para você definir o seu propósito, que muita gente fala, você tem vários propósitos, você tem o propósito como pai, o propósito como filho, um propósito como marido, um propósito como profissional na profissão B, e eu entendo que aí a gente está falando de papéis, não de propósito. Propósito é um só, né? Propósito é o seu propósito nessa vida material, independente do que você acredita. E se você tem a condições de seguir um método para encontrar o seu propósito, aí a sua capacidade de ser o seu próprio chefe vai ser muito maior, porque você vai saber o que você precisa fazer, condizente com esse propósito e condizente com as metas que você ou receber da sua empresa, que fazem sentido você buscar, ou você mesmo definir em todas as áreas da sua vida, tá? Então, primeiro, se conheça, siga um método de definição de propósito do Afro, preferencialmente, ou qualquer outro profissional. Eu recomendo o Afro porque é o que eu fiz. Defina metas claras, condizentes com esse propósito, em todas as áreas que você considera relevante. Eu considero saúde, família e trabalho as áreas mais relevantes. E quanto menos áreas, melhor também. E aí, se organize. A partir dessas metas, use ferramentas de organização. Eu, particularmente, uso o OneNote, uso o Outlook, uso o WhatsApp, uso o Teams, né? Então, WhatsApp para comunicação geral, Teams para comunicação corporativa e organização de arquivos, OneNote para anotar as coisas principais, desde metas a coisas que eu preciso lembrar, entendeu? E o Outlook para separar blocos da agenda ou guardar reuniões que eu não preciso esquecer, entendeu? Então, eu particularmente uso essas ferramentas de produtividade, mas entenda, ferramentas e processos de produtividade não vão necessariamente fazer com que você alcance as suas metas. Você precisa ter metas claras, tá? Isso é muito importante. E aí sim eu acredito que você não só vai estar sendo bem o seu próprio chefe, digamos assim, mas colocando a sua energia no que importa, né? No que importa para você, para sua empresa, para sua família e para sua saúde. Quase finalizando aqui a lista dos medos, o próprio medo é o medo de perder o propósito. Então veja só, a gente estava falando antes sobre propósito, como você define, busca um profissional lá específico nisso. Eu recomendei o Afro Stefanini. Eu, inclusive, tenho um conteúdo aqui recente no canal com ele. Então, entenda que propósito não é algo que você perde, tá? Eu entendo que você define o seu propósito seguindo um método. E aí, esse propósito, quando você define ele, se você seguir o processo adequadamente, você não perde mais ele. Ele é seu, porque você definiu ele, tá? Então você não perde o propósito, você define ele e dedica a sua vida inteira para que você alcance, tá? E o propósito, eu até, se você quiser, eu aprofundo mais depois sobre isso. Eu vou, na verdade, até conversar com o Afro sobre quanto é importante a gente depois produzir um conteúdo específico sobre isso. Mas propósito é uma coisa fundamental, tanto para você ter realização profissional, quanto para você conseguir agregar melhor com a sua empresa, porque da mesma forma que você tem um propósito, a sua empresa ela tem uma missão. Então, se a missão da empresa não está condizente com o seu propósito, provavelmente você não vai estar realizado nessa empresa, se você não gosta da missão dela, entendeu? Então, é muito importante você definir o propósito, dedicar sua vida para alcançar ele, né? E entender a missão da empresa que você trabalha, por exemplo, da equipe que você convive, o propósito das pessoas que estão ao seu redor, seja em qualquer nível de relacionamento, não condizente com o seu? Se sim, ok, você vai ter uma vida, como que eu posso dizer, condizente com o seu propósito. Se não, repense tudo isso. Agora, encerrando já a sequência ali de medos que enviaram, vamos para uma das perguntas que, inclusive, eu usei aqui na introdução desse vídeo, que é como liderar uma equipe de desenvolvedores. Olha, existem várias formas de você liderar equipes de desenvolvedores, depende
da necessidade de liderança daquela equipe, mas eu entendo que você precisa, primeiro, seguir um bom processo de gestão de projetos caso você esteja trabalhando com esses desenvolvedores em um projeto de software. Então, se você está trabalhando com ele apenas numa operação de desenvolvimento, que você está sempre fazendo melhorias incrementais, aí você não precisa necessariamente de um bom processo de gestão de projeto de software. Agora, se você tem esse desenvolvedor dentro de uma equipe de projeto de software, aí é fundamental que você siga um bom processo, que você defina um bom processo, que você tenha especialistas em gestão de projetos de software, preferencialmente com a tecnologia que você está implantando, tá? Ou tenha líderes técnicos bons também, porque eu entendo que apesar de não ser apenas o processo de gestão de desenvolvimento, o processo de gestão de projeto de software que é importante, são também as pessoas e as tecnologias que você tá usando, tá? Então é fundamental ter bons processos, ter tecnologias adequadas para sustentar esse processo. Então use software de gestão de tarefas, software de gestão de comunicação, software que você considerar necessário para agregar com essa equipe, né? Não pense que quanto menos coisas eu usar, melhor, nem também necessariamente quanto mais coisas você usar, melhor. Entenda o nível de tecnologia adequado para o processo adequado, tá? Então eu falei muito sobre processo, tecnologia. Agora pessoas, poxa, identifique as necessidades dessas pessoas, as necessidades emocionais, as necessidades de comunicação, as necessidades de relacionamento. Identifique se essa pessoa eventualmente está com um problema técnico. Às vezes você tem um desenvolvedor que diz que consegue fazer alguma coisa, mas não consegue. Então busque especialistas técnicos para isso. Se você é um especialista técnico, sente com ele lado a lado e identifique, olha, como que eu posso te ajudar para que a gente consiga resolver junto esse problema, sabe? Nunca jogue na cara, isso aí eu já te falei, isso aí você já deveria saber, ué, você não é sênior, sabe? Esse tipo de coisa não agrega nada com a pessoa, tá? Então, entenda que as pessoas têm necessidades intelectivas, necessidades de diversas formas. Se você quer liderar essa equipe, entregue bons processos, entregue boas tecnologias, seja uma pessoa que tem muita empatia para todas as necessidades desses desenvolvedores e entenda que é o seguinte, eu estava até conversando recentemente com a minha esposa sobre isso. Para você liderar uma equipe, não basta autoridade funcional. Não é porque você é diretor, por exemplo, eu sou diretor de uma empresa. Não é porque você é gerente, né? Eu nunca passei pela função de gerente especificamente, tive esse nome no cargo, hoje sou diretor, mas já fui diversas outras coisas. Não é porque você tem um cargo especificamente que você tem necessariamente, como que eu posso dizer, autonomia sobre essa pessoa. A sua liderança ela pode não ser legítima. Então entenda que você precisa de legitimidade para liderar. A legitimidade, ela normalmente é conquistada com muito tempo, tá? Então o tempo precisa passar, mas esse tempo não precisa apenas passar. Você precisa gerar valor para essa pessoa, tá? Porque as pessoas elas vão ser lideradas por quem elas querem que gere valor para elas. Eventualmente a pessoa fazer algo que você indicou que precisa ser feito, até vai ser feito, mas vai ser feito a contragosto, vai ser feito com infelicidade. Então entenda, se você é líder de uma equipe, você tem responsabilidade sim, garantir que essa equipe entregue os resultados, mas também você tem muita responsabilidade de fazer com que essa equipe se desenvolva, tá? Então é fundamental isso, porque quando essa equipe tiver a percepção de desenvolvimento, aí a sua legitimidade para liderar vai ser muito maior. Próxima pergunta é como entrar no mercado de software. Bom, todo e qualquer projeto de software, ele precisa pelo menos de três tipos de conhecimento. Conhecimento de negócio, então você precisa entender daquela área de negócio. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma indústria de plástico, uma indústria de carne, um frigorífico, um hospital, uma empresa de software, você precisa entender minimamente daquele negócio para você conseguir gerar valor com, por exemplo, softwares que vão melhorar aquele negócio. Entender tecnicamente uma área de negócio. Você precisa de conhecimento de gestão,
ou seja, gestão de construção de software, você precisa de gestão de projetos de software, você precisa de gestão operacional, você precisa de conhecimento de gestão. E, é claro, você precisa de liderança. Então, se você é desenvolvedor, por exemplo, você conhece tecnicamente uma tecnologia. Você vai precisar de pessoas que trabalham com gestão para que você consiga seguir um processo de gestão de projetos de software, ou você mesmo desenvolver um processo de gestão para que esse seu software seja entregue para quem? Para uma pessoa que entende uma determinada área de negócio. Então, entenda que se você é apenas desenvolvedor ou você quer se tornar um novo desenvolvedor, você vai ter que entender de tecnologia, vai ter que entender de gestão e vai ter que entender daquela área de negócio. Normalmente, o que acontece? O que acontece é o dono de um determinado negócio, que conhece bastante sobre aquele negócio, ele vai falar, olha, eu preciso de um sistema para fazer tal coisa. Aí ele vai lá e contrata uma empresa de desenvolvimento. Essa empresa de desenvolvimento pode ou não já ter trabalhado naquela área. Se ela já fez um software para aquela área, se ela conhece até mesmo um software de prateleira que agregou valor um negócio similar daquela área no passado, a chance de ele conseguir gerar valor mais rápido, gerar valor até com consistência, é maior. Então, por isso que sempre quando você for contratar uma empresa de software, entenda, você já fez software nessa área? Se não, não tem problema também, né? A empresa, ela pode sim, com uma alta chance de gerar valor, mas entenda que aí você vai ter que dominar tecnicamente o seu negócio, e se você já tem um processo de gestão de projetos de software para que essa empresa se submeta, excelente. Se não, avalie qual que é o seu processo de gestão de projetos de software. Então, para você entrar no mercado, você precisa disso, conhecimento de uma determinada área e conhecimento de tecnologias de software e de processos de gestão de projetos de software. De maneira geral, é isso. Eu poderia apenas ajudar mais você se eu soubesse especificamente qual que é a sua vontade, né? Qual que é a sua área de expertise, se você está do lado da pessoa que tem um negócio ou se você está do lado da pessoa que sabe de gestão ou que sabe de desenvolvimento, que é entrar no mercado de software. Próxima pergunta. Você sente que networking ajuda nos negócios ou é papo? Olha, eu me lembro bem de quando fizeram essa pergunta aqui e eu não acho que ajuda nos negócios, não. Eu acho que é fundamental, tá? Se você não procura estar sempre se relacionando com pessoas que você considera expoentes ou que você considera que são parceiros seu, que estão ali enfrentando problemas similares, a chance de você eventualmente frequentar um grupo de pessoas que não agregam com você e você vai estar perdendo oportunidades é muito grande, tá? Então é por isso que sim, é fundamental você se relacionar com pessoas que podem agregar com você, não no sentido de que eu só me relaciono com quem me interessa, só com quem pode dar alguma coisa pra mim ou que pode comprar algo de mim. Não é essa a mentalidade. A mentalidade é, se você tá em um grupo de pessoas que pode se ajudar, então você vai dar e você vai receber também por questão de contexto, a sua capacidade de gerar valor é muito maior, porque você vai estar ajudando e vai ser ajudado. Quem já ouviu, eu acredito que muitas pessoas já viram que quando você ensina algo, por exemplo, é quando você mais aprende sobre aquilo. Eu, para falar, por exemplo, a resposta para você dessa pergunta, eu tive que ouvir, eu tive que pensar. Então, eu tô sendo ajudado também só de ajudar diretamente você aqui fazendo esse vídeo. Agora, imagina quando você tá dentro de um ecossistema de pessoas que se ajudam. Então, sim, é fundamental networking. Não é só papo. Eu realmente não consigo entender quem acha que networking é só papo, né? Talvez você não tenha perguntado isso porque você acha que é só papo, né? Talvez você de fato queira saber a minha opinião sobre isso, então a minha opinião é essa. É fundamental networking, tanto para você ajudar e ser ajudado simplesmente por ter ajudado, quanto para também você receber pela reciprocidade dessas pessoas e estar sempre com gente boa, tá? Porque aí a chance de você conseguir prosperidade na área que você quer, por já ter outras pessoas com algum nível de prosperidade também que podem se ajudar, é muito grande, tá? Última pergunta aqui antes de nós encerrarmos. Qual sua parte favorita da implantação? Olha, da implantação é principalmente, se você está falando aqui em implantação de software, é principalmente a parte que o cliente já está colhendo os benefícios do software. Então você implantou,
Ele fala, putz, olha que bacana, eu consigo fazer isso mais rápido, eu consigo ter acesso aos indicadores A, B e C mais rápido, e que você aí sim consegue planejar versões futuras daquele software que podem gerar ainda mais benefício. Então, essa é a minha parte favorita, quando o cliente recebe o software e dá depoimento mesmo, fala, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui está me ajudando, agora eu posso fazer isso. Ou quando você e o cliente pensam em problemas futuros, né? Isso acontece muito. Então, você implantou um painel para ver determinado dado, aí você olha, putz, mas e se eu tivesse acesso ao dado, um dado a mais? Ou e se eu conseguisse gerar esse resultado na área de negócio que antes não era possível, né? Então, por isso que é sempre fundamental você criar o escopo do seu software orientado a benefícios. Você ter um bom processo de construção do escopo, entrega, aferindo a qualidade, para que você proteja, digamos assim, esse escopo do software de mudanças que não gerem necessariamente mais benefícios, e aí a implantação venha mais rápido, a implantação gere benefícios mais rápido e você consiga fazer melhorias, mas que não são melhorias que corrompem o escopo em construção, melhorias derivadas de entregas que já foram feitas no passado e já estão gerando atualmente benefícios. Certo, pessoal? Bom, essa foi a parte 2 das perguntas que vocês me enviaram em junho. Ainda tem outras aqui, mas eu vou agrupando já com as de julho também e eventualmente vou fazendo aqui no canal também esses conteúdos, compilando várias perguntas que vocês me fizeram. Eu agradeço muito caso você tenha me acompanhado até esse momento. Comenta aí qual foi o insight que mais te ajudou, ou eventualmente o que você quer continuar vendo aqui no canal. E vou lembrar novamente você para se inscrever aqui no canal, tá? Para não perder mais nada, compartilhar esse conteúdo com pessoas que você sabe que podem ser ajudadas por ele e também me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente que eu coloco lá conteúdo todo dia, derivados de cortes daqui, lá que eu abro essas caixas de pergunta e sempre coloco insights complementares que eu tenho certeza que podem ajudar você, certo? Obrigado por ter ficado até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.